Fala pessoal, Alexandre, canal Moto Estrada. Se você chegou até esse vídeo, porque provavelmente você está tendo um problema com a sua carburação, certo? E talvez um problema que ninguém esteja conseguindo corrigir. Então eu vou deixar para vocês uma dica aí de onde você pode estar fazendo o reparo do seu carburador, ou pelo menos um orçamento. No meu caso, eu tenho o carburador instalado na moto e fui procurar um segundo carburador usado para tentar tirar o meu e simplesmente trocar por outro. Então eu acabei comprando esse carburador na LX, foi um valor bem acessível, R$ 300. Só que quando eu fui verificar, ele veio faltando várias peças internas. Só que como eu tenho a moto há muitos anos, muitas dessas peças eu já tinha. Então eu acabei remontando o carburador. O defeito que a pessoa me passou na época é que ele estava com uma ligeira folguinha aqui no eixo, que o cilindro traseiro respondia num tempo um pouquinho diferente do dianteiro, mas que não afetava. Mas acabei comprando assim mesmo. Aí verificando melhor, pessoal, trocando ideia também, inclusive com o pai, a gente viu que essa folga não era tão pequena. E o problema dessa folga no eixo foi que ele foi comendo o corpo aqui, a borboleta, sabe? Então a borboleta ela acabou corroendo a sua lateral, isso acaba fazendo uma vedação, acaba não vedando a passagem do ar. E daí você não consegue fazer um ajuste legal, não adiantava nem tentar. Então achei uma empresa que faz a reforma de carburador, que faz a usinagem do carburador aqui em Curitiba, e vou deixar o contato para vocês. Então às vezes não é tão simples, tira uma peça, coloca outra e resolve. Não, não necessariamente. Então vai ficar uma opção para vocês. Antes de você condenar o seu carburador, converse com eles. De repente aí você está se perguntando também, né, pessoal? Porque eu também pesquisei muita coisa no YouTube, né? Então tem muita gente que começa a ter problemas com o carburador e o que eles fazem? Eles substituem o carburador duplo, principalmente, que é o meu caso, pelo carburador simples da Twister ou da Falcon. E alguns já estão convertendo a Shadow 600 para injeção. Existe uma empresa que se chama Easy Rider que já faz algo, mas é algo generalizado. Então é uma adaptação, né? Então eu não me sinto muito à vontade. Então os mais puristas vão me entender. Se eu conseguir manter o que é o dela, eu prefiro, né? Então só vou desistir realmente em último caso. Então daí na parte 2 desse vídeo vocês vão ouvir o rapaz lá da JL Carburadores dando uma explicação, né? E dizendo que realmente ele não condena nenhum carburador, até hoje nunca aconteceu. Então, se você tiver um problema de borboleta ovalizada, ele corrige, ele consegue usinar seu carburador. Se você tiver problemas de vazamento na carburação, ele consegue aplanar ali na cuba. Diz que isso é incomum, mas eu já ouvi relatos, né? Então, quer dizer, independente do problema que você tenha, talvez seja possível resolver. Só que o investimento vai ficando mais alto. Aí é aquele detalhe, se você gastou e ficou bom, opa, legal, vai durar por vários anos. O nosso medo sempre é gastar e não ficar legal, né? Insistir em alguma coisa que não tem como corrigir mesmo, tá bom? Então fica a dica, pessoal, para vocês acompanharem, se estiver seguindo mais ou menos a mesma ideia do que eu. Então, se comprar um carburador usado, cuidado com esses detalhes, esse problema, que acho que é um dos mais comuns que acontecem no carburador da Shadow. E já fica essas dicas, beleza? E o resto a gente vai conversando e vai vendo aí pra frente o que acontece. Um abraço. Então, pessoal, daí o que a gente mexendo nessa semana, a gente constatou, né? A gente montou ele com as peças que a gente tinha aqui, já de kits anteriores. Afinal, o giclê, quando você troca, se ele não tiver ruim, ele não condena, né? Nada mais é do que um cilindro com um pequeno orifício ali onde a gasolina passa, né? Onde o gás da gasolina vai passar, em forma de vapor ali, né? Então a gente montou ele, alimentou o carburador aqui em bancada, através da mangueira aqui da alimentação, para encher as duas cubas, no caso, né? E deixou ele aqui sobre a bancada durante alguns dias, para ver se ele não ia transbordar, se ele não ia vazar, e não vazou. Então esse ponto foi positivo. Agora, o que ficam dúvidas aqui na carburação que você às vezes não consegue saber, salvo um profissional, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, você tem esses furinhos que são orifícios de passagem de ar. Deixa eu ver se consigo focar ali para vocês. Tem diversos furinhos na carburação que são parafusos de passagem de ar, né? Não só aqui, aqui em cima também, ó, na parte do pistonete. Não sei se vai dar foco. Ali, ó, pessoal, aquele douradinho ali, tá vendo? Então todos são parafusos de passagem de ar. Depois você tem aqui na parte também do parafuso da mistura, que está, acho que é aqui, deixa eu ver, não, esse aqui é da cuba, não, esse aqui é da mistura, pessoal, esse aqui é o parafuso da mistura ar combustível, beleza?
e aqui você tem o parafuso para esgotar a cuba. Então todas as passagens de ar, você não tem certeza se estão ou não obstruídas, ok? Então esse é um dos pontos, uma das surpresas que você acaba tendo se você está num carburador duplo usado, principalmente, então o risco é bem maior. Quando eu comprei esse carburador, pessoal, o rapaz falou para mim o seguinte, falou, eu até perguntei, falei, por que você aposentou o carburador? Ele falou, não, tá com uma ligeira folguinha aqui no eixo só, aqui no eixo do acelerador, né, que é onde você prende os cabos, ok, uma pequena folga. Ele falou, só afeta isso quando você vai acelerar, só dá um tempinho de diferença. Esse aqui abre um pouco antes, esse é um pouco depois. Eu falei, beleza, queria fazer um teste tirando o meu carburador, se é só isso, tudo bem. Só que depois, na sequência do vídeo, pessoal, vocês vão ver uma outra coisa que acontece na carburação, que às vezes acaba sendo um sério problema, que é o seguinte, quando dá folga nesse eixo aqui, ó, ele acaba afetando aqui e fica com uma folga, ó, horizontal. Ó. Não é muita, mas você tem uma folga, certo? E essa folga, o que, que ela faz? Ó? Não sei se vocês vão perceber. Reparem na borboleta. Ó, estou conseguindo perceber a borboleta deslocando lá. Ó. Reparem a diferença da borda da borboleta para a parede do carburador. Deixa eu ver aqui. Ó. É uma diferença aí de 1 milímetro, talvez. Só que isso aqui vai afetar a passagem do ar aqui dentro. Quando essa borboleta está fechada, teoricamente ele tem que bloquear quase que todo o ar, para que o ar seja somente transportado por alguns orifícios aqui que tem aqui embaixo, que fazem a passagem da gasolina para manter a sua lenta. Então se você tem uma passagem de ar muito grande aqui, a tua moto não vai acertar a lenta, ou pode até vir a morrer. Então esse lado aqui, está acontecendo isso, ó, pessoal. O lado do acelerador, que é o que dá mais desgaste, ó, desgastou razoavelmente. Depois a gente tem o eixo aqui do outro lado, ó. Eu tenho a segunda borboleta, que é do carburador do cilindro dianteiro, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Esse aqui, ó, ele tá praticamente sem folga nenhuma. Tem uma folguinha, mas é menos do que a de lá, tá? Então esse detalhe aqui o pessoal chama de embuchamento, turma. Então isso aqui não é algo que você às vezes talvez consiga corrigir de forma fácil em casa. Então eu virei a internet, primeiro eu queria achar essas borboletas, tá? Essas borboletas aqui. Não encontrei borboleta de Shadow para venda, revirei Mercado Livre, até algumas empresas que usinam, inclusive borboletas especiais para carburação, mas você tem que ter uma ferramenta especial, porque ela não é simplesmente redonda, tá? Essa parede aqui dela, pessoal, ela tem um certo ângulo ali, que parece que é 11 graus. Então ela tem que estar em ângulo, para quando ela descer, ela fechar no corpo bonitinho. Então essas são particularidades, ok? Então o que, que acontece, turma? Então sem alinhar isso aqui, sem resolver esse embuchamento, fica difícil você fazer um teste com a carburação. Vai afetar a tua passagem de ar, tá? Bom, então como eu não encontrei a borboleta, a ideia seria sacar ela e trocar a borboleta, não achei. Comecei a procurar várias empresas de usinagem, vídeos no YouTube e tudo. Acabei encontrando uma empresa que usina carburador aqui em Curitiba. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, achando essa empresa, que tipo de serviço que eles fazem, né? Eles fazem todo o tratamento químico, uma limpeza química, caso seja necessário, que talvez eu não vou aplicar nesse carburador num primeiro momento, vai depender. Ainda vou ver o orçamento com eles, quanto que fica, né? Porque realmente se for fazer tudo, o carburador que eles reformaram, tanto estética quanto funcional, ficou na faixa de R$3.000. É um investimento muito alto e às vezes você fica naquela dúvida, né? Será que vai resolver? Será que vai funcionar? Se você gastar 3.000 e resolver, ok, né? Beleza. Tua moto está funcional, vai funcionar por vários anos, então beleza, isso se dilui. O problema é se você vai lá, gasta 3.000 e não resolve, né? Então o trabalho deles de usinagem, nessa empresa de carburação, eles conseguem fazer a parte da limpeza química e usinar seu carburador. Nessa parte de usinagem, às vezes acontece do carburador também desgastando aqui, pessoal. Às vezes até pela passagem de ar, gasolina, enfim, são vários anos, várias horas de trabalho e o fluido sempre passando, né? E a borboleta ali também, inclusive, corroendo o corpo, então às vezes acontece isso aqui ovalizar, né? Então às vezes você vai ter que usinar esse carburador, às vezes algumas empresas eles aumentam um pouquinho esse diâmetro e aumentam o tamanho da borboleta para fazer um fechamento perfeito.
tá? Então eu vou estar verificando isso com eles. Então eu encontrei o que vai ser feito nesse carburador. Eu vou pedir para fazer um embuchamento aqui dos dois eixos e alinhar essas borboletas, que eu não sei como é que eles vão fazer. Se eles vão trocar a borboleta, ele não me passou isso em detalhes, mas depois eu vou passar para vocês. Quero ver se ele me explica lá e eu repasso. Tá bom, pessoal? Então basicamente é isso o serviço que eu vou estar fazendo por enquanto, certo? Para quem não conhece, essa aqui é a área do pistonete, que seria essa tampinha aqui que você tem a tampa de metal, que você faz o fechamento, né? E o pistonete e a mola do pistonete, beleza? Que mais? Aqui você também tem, não sei se vocês conhecem, tá, pessoal, falando um pouquinho do carburador, aqui vocês têm um diafragma, que é um diafragma para a parte da redução. Esse diafragma, a princípio, até onde eu vi, ele seria responsável para quando você corta a aceleração da moto, por exemplo, você está vindo com o acelerador totalmente aberto e você vai fazer uma redução, né? Você volta o acelerador. Para a moto não ficar pipocando, dando aqueles estouros, aqui tem uma pequena válvula que lembra um pouco essa aqui do pistonete, inclusive, mas é uma válvula bem pequenininha, que daí o que acontece? Quando você retorna, que você está tendo muita passagem de ar, ela vai, e você vai fazer um bloqueio rápido, a mistura ela vai ficar pobre, provavelmente, eu acho que é isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, essa pequena válvula, ela vai trabalhar liberando um pouco essa pressão para desviar isso e tentar manter a mistura dentro do padrão ideal, evitando falha na tua rotação e os pipocos. A princípio é para ser isso aí, tá bom? Então tem vários orifícios de ar por aí dentro do carburador que a gente não vê, né? Tá bom? Que mais? Vamos ver. Eu acho que é isso aqui que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Quando eu montar o carburador eu mostro mais detalhes, inclusive talvez alguns testes que a gente venha fazer de novo. Inclusive esse que a gente fez da gasolina, né? Mostrando para vocês. A gente alimentou ele com galão. E aqui a gente fez inclusive a medição do nível da cuba, né? Quando você ajusta a boia, você tem que estar com a cuba completamente preenchida aqui para não dar falta de gasolina. Se você deixar a boia muito baixa, por exemplo, muito alta, você vai fechar antes a tua agulha e não vai permitir que a cuba fique completamente cheia. E quando você acelerar, você não vai ter gasolina suficiente na cuba e vai dar falta. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente está vendo, colocamos uma lanterna para o lado do pistonete e aqui está percebendo a passagem de luz através da borboleta, então a folga que tem. Então, se estiver pensando em comprar um carburador usado, né? Aqui, no caso esse que eu comprei, ele tem uma folguinha nesse eixo. Vocês percebem a borboleta deslocando lá. Então, pera aí, aqui. Deixa eu alinhar. Isso. Uhum. Perfeito. Esse aqui é a alimentação do cilindro traseiro, que é onde está preso o eixo do acelerador. Então ele criou uma folga no eixo, onde seria necessário um embuchamento, que é o que eu vou estar tentando fazer em uma empresa de usinagem. Agora vamos ver como é que está o cilindro dianteiro. Então, pessoal, aqui... Deixa aqui, pera aí. Aqui a gente está filmando agora a borboleta do cilindro dianteiro. Praticamente não se tem passagem de luz nessa borboleta. Você pode perceber em relação à anterior, que era do cilindro traseiro, não se passa luz nenhuma. Vou empurrar um pouquinho aqui o eixo desse carburador. Você até percebe uma pequena movimentação na borboleta, mas é mínima. E ainda assim quase não passa luz. Então esse daqui praticamente sem folga e a borboleta está fechando totalmente o corpo. Bem diferente do outro cilindro. Então é isso, pessoal. Então agora a gente vai tentar fazer um embuchamento desse carburador e ver o resultado.